Olá, sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o nosso podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do Mato Grosso. Fica o convite para você que nos segue ou nos escuta hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, é bem simples, aqui embaixo você pode se inscrever e ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo e soltando para vocês toda semana aqui. Hoje a nossa conversa, junto com o meu convidado, é com o Thiago. Nós vamos bater um papo sobre cultura e muita história de uma pessoa que vem se conhecendo e se modificando aí, né, Thiago? Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Quero deixar para você já logo no início um presente da nossa patrocinadora, a Runa, Farmácia de Manipulação. Um presente de boas-vindas para que você volte depois e continue o bate-papo também. Que massa, já começou com presente, já gostei, já começou bem também. Esse canal está crescendo também, verdade, né? Nada funciona sozinho. É verdade, né? São poucas oportunidades na vida que a gente já começa ganhando um presente, né? Gostei. Geralmente é só problema e boleto, exatamente, né, Thiago? Geralmente a gente tem que ir caminhando, conquistar o presente, né? Mas ó, já consegui. Faça bom uso, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Thiago, você é o primeiro convidado que eu não sei apresentar com o seu currículo vasto. Geralmente os meus convidados, eles são uma coisa. Você é o cara mais plural que eu acho que eu convidei até agora, né? Então eu queria que você se apresentasse. Você é uma figurinha carimbada aqui na cidade. Quem não te vê no cinema, te vê na banda. Quem não te vê na banda, te vê trabalhando um pouco aí pela cultura. Queria que você falasse um pouco do teu currículo. Obrigado. Vou começar agradecendo aí pelo convite, agradecendo pela pré-apresentação aí também. Valeu. E eu sou o Thiago Strasburger, eu estou em Primavera aí há mais de 20 anos e me considero um primaverense, gosto muito da cidade. Muitas pessoas me conhecem da parte da cultura, todas as minhas vertentes elas vêm daí, inclusive minha atividade principal hoje, que no caso eu sou gerente do cinema aqui do Cine Teatro Vila Rica, então eu estou por dentro aí da programação cinematográfica da cidade. E além da parte do cinema, eu também faço parte de uma banda chamada Banda Capitão Trovão. É uma banda que está aí com 6 ou 7 anos de estrada, não lembro agora, vou fazer conta, já eu venho com a resposta exata. E também tenho trabalho na literatura, no caso hoje eu tenho 2 livros publicados, um como autor, outro como professor e mentor, e esse ano eu vou publicar o 3º. Então, me chama aí para fazer o lançamento do 3º, que hoje eu não trouxe nada, não vim preparado nem para trazer um livrinho para deixar aqui do lado, né? E o meu, eu adquiri seu livro, nós vamos falar dele, mas tá com o meu pai. Aqui, a minha mãe, quando você me entregou o livro, a minha mãe leu antes que eu. Ela adorou, é um livro de crônicas, né? Sim. Depois eu li, agora meu pai levou, por isso que ele não tá aqui. Mas a gente depois vai botar uma fotinha bonitinha. Legal. E é lógico, você vai voltar para falar sobre o 3º. Já quero. E também faço pipoca. Minha pipoca é sensacional. Acho que é isso. De todos os talentos, com certeza a pipoca é a mais famosa. Sempre lembrada. Como é que você descobriu? Eu não sei nem se pode falar que a gente descobre, né, essa veia artística. Como é que você se viu? Porque você é artista de várias, né? Tem várias vertentes. Estava falando sobre isso antes de começar o podcast. Quando foi que o Thiago se descobriu? E se você se denomina, né? Porque tem artista que acha que não é artista, né? Você se denomina um artista e como é que você se descobriu artista? Não, eu acredito que me denomino, sim, artista. Talvez eu não me denomine cantor. Então, assim, cantor eu já tenho um pouco mais de dificuldade de me denominar. Eu me denomino mais um vocalista, um showman do que um cantor em si. Mas em relação à parte artística, eu desde criança sempre gostei de aparecer no sentido de... eu fazia leituras, por exemplo, o meu avô tinha uma venda lá no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, num distrito chamado Olinha Brasil. É como se fosse um coité nosso aqui, fica na beira da estrada, e tinham senhores que gostavam de ir para tomar cachaça na venda do meu avô. E eu convenci o meu primo, a gente pegava livrinhos de história e nós íamos para a beira da venda do meu avô e a gente cobrava 25 centavos, 30 centavos para ler histórias, para contar histórias para aqueles senhores que iam lá para tomar cachaça. Então eles pagavam para a gente, eu acho que não contar, né? Eles falavam, vou te pagar aqui, mas não precisa ler não. Então, fora, exatamente. E nisso, assim, acabava virando uma piada interna da família, né? Meus pais sempre incentivavam, gostavam. Meu avô, que era dono da venda, também não ligava de eu ficar lá contando historinha para os outros idosos lá. Então, eu acho que começou aí. A primeira lembrança que eu tenho de estar, no caso, aparecendo artisticamente foi quando eu era criança e eu era contador de histórias para a terceira idade. Então... eu acho que aí que começou, e aí com o tempo eu sempre fui tendo, assim,
esse incentivo dos meus pais no sentido não de produzir cultura. Assim, isso eu acho que falta muito no Brasil, né? Acho que as nossas instituições, elas até têm um incentivo em consumir cultura, mas em produzir o incentivo é um pouco menor. Mas em casa eu sempre tive isso, dos meus pais comprarem, me presentearem com livros infantis, fazerem cadastro na biblioteca e me levarem para escolher livros, sempre assistindo filme, ouvindo música. Então, eu sempre tive Acesso, né? sempre tive acesso. Então, acho que o acesso me fez querer produzir. Então, até quando eu era pequeno, nessa idade, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu tinha esse lance de querer ser contador de histórias, mas aí com o tempo a gente vai ficando mais tímido, né? Eu me fechei bastante, mas aí depois com o tempo, com as amizades que eu conquistei aqui em Primavera, tem muitos amigos artistas aqui, eu fui convivendo com essa galera e pensei, acho que eu posso também, quem sabe um dia, né? Ter uma banda, escrever um livro, e foram coisas que eu fui atrás e consegui conquistar e me sinto muito feliz hoje com o resultado. Uhum. Geralmente, quando eu converso com pessoas que são mais artísticas, assim, é comum a gente ouvir, até de artistas mais famosos, eles falarem que eles são tímidos, né? Ah, o teatro me salvou. Ah, eu era muito tímida e minha mãe me colocou numa aula de dança para ver se eu expressava melhor. E a arte, na verdade, ela expressa muita emoção, né? Geralmente todo mundo... Eu sempre brinco que todo mundo tem uma veia artística, ou ele tem ali um lado meio melancólico, ele tem uma sensibilidade diferente. Você se considera uma pessoa tímida? Nossa, eu sou muito tímido, mas eu sou tímido de bastidores, assim. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um show, a gente tocou no aniversário da cidade aqui, um show para mais de 10 mil pessoas, eu não tenho timidez nenhuma no palco. Mas se depois do show falarem que eu preciso ir conversar com um produtor no mano a mano, eu fico muito ressabiado. Falo, meu Deus, tem que conversar com essa pessoa sozinha. Então, assim, às vezes a gente vai tocar num bar e tem uma mesa com 3 pessoas, eu fico mais tímido do que tocar num bar que tenha 100. Então, acho que a intimidade me traz um pouco de timidez. Já quando eu tô no palco, quando eu tô com várias pessoas ali, eu acabo que eu perco um pouco, mas assim, eu sou bem tímido. Tem um cantor que eu gosto muito, Oswaldo Montenegro, ele fala sobre a timidez dele também, que é mais ou menos parecida, né? Que, por exemplo, aquela pessoa que você acaba de conhecer. Então, assim, a Juliana tá aqui, ela me apresentou uma pessoa e ela foi buscar um copo d'água e me deixou com essa pessoa aqui sozinha. Fala, meu Deus, o que eu faço? Que assunto que eu puxo, meu Deus do céu. Aquele silêncio constrangedor, assim, né? O silêncio que constrange. Exatamente. Então, assim, eu sou bastante tímido nesse sentido. Então, eu acredito que seja uma timidez de intimidade, assim, mas quando eu tô no palco, assim, eu acabo esquecendo que tem várias pessoas ali e eu gosto bastante. Para mim, quanto mais gente, melhor. Você tem um humor, em alguns momentos ácido, em alguns momentos muito engraçado. O humor é uma forma de você lidar com essa timidez? Ah, bastante. Tenho humor bastante... Eu uso bastante ironia, então, assim, tem muita coisa que, inclusive, agora na frente das câmeras eu tenho que cuidar, né? Porque eu não quero ser cancelado, dependendo da piada que eu fizer aqui. Vai que eu sou bloqueado. Exatamente, então eu tô com 1000 filtros aqui para cuidar com que... Não, brincadeira, né? Mas, assim, eu uso bastante do humor, assim, gosto bastante sarcasmo, bastante ironia, eu tenho um pouco disso em mim e também um pouco do que eu consumo, né? Eu gosto muito de consumir produtos de humor, stand-up. Meu autor brasileiro favorito que eu mais consumo é o Luiz Fernando Veríssimo, que é Contos e Crônicas de Humor. Gosto muito do Veríssimo e, assim, séries como a gente pega Seinfeld, The Office, são coisas que eu gosto muito, então é um pouco do que eu consumo também. Então... E é muito engraçado quando a gente tem esse tipo de... As pessoas olham assim, você tá rindo do quê? Né? Dificilmente as pessoas entendem, né? Tem um amigo meu que ele fala, nossa, a quinta série não sai da gente, mas a gente é uma quinta série meio nerd, porque a gente faz umas piadinhas, aí a pessoa fica... Ele não pegou a sacada da piada. Você tem esse tipo de humor também, Sim, é muito de nicho, né? Então, quando junta nossos amigos aí para fazer noite de jogos, assim, a gente fala, ainda bem que não é um podcast, porque não pode vazar. Ainda bem que ninguém vê o que tá nos bastidores, né? Verdade. Tá filmando nosso papo aqui? Sim. Tá filmando, não sabia. Quer que coloque um filtro disso? Verdade. Não, eu não saiu de nada de inadequado até agora. Então tá não ótimo. Soltamos nomes ainda de ninguém, né? Sim, não, minha assessoria tá ali na porta também, eu não sei como é. Qualquer coisa a gente tem que chamar. Temos um advogado para depois representar você, nesse setor. Você nasceu no Rio Grande do Sul, então? Você é gaúcho? Não, eu nasci no Mato Grosso do Sul, mas eu morei no Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho, minha mãe é sul-mato-grossense, e eu nasci numa cidadezinha chamada Cacilândia, lá do Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho muitas raízes gaúchas, eu gosto muito da cultura gaúcha, ouço muita música gaúcha, então
Sou um admirador da cultura gauchesca e também fui criado por um bom tempo da minha infância no CTG, então tenho foto piochado e tudo mais. Então... Aquele menininho todo bonitinho, arrumadinho, engomadinho, era você. Um menino rosa, assim, sabe? Batia o sol, ficava rosa com aquela roupa gaúcha. E aí você veio para Primavera com quantos anos, mais ou menos? Eu cheguei em Primavera, eu tinha 14 ou 15, não me recordo, foi em 2003 que eu cheguei aqui em Primavera. Desde a adolescência. Cheguei aqui no meu ensino médio. E aqui, na verdade, foi que eu construí todo o meu projeto de vida foi aqui. Então, aqui que eu criei novas amizades aqui. Eu tinha, na verdade, eu sempre fui muito tímido, muito introspectivo lá em Chapadão do Sul, que é onde eu morava. Eu não me encaixava muito bem nas turmas, nos grupos. E parece que quando eu cheguei aqui, eu de cara já encontrei amigos assim que eu me identifiquei. Eu tive uma identificação muito forte, inclusive tem vários amigos que desde quando eu cheguei, eu carrego até hoje. Por exemplo, eu sou padrinho de casamento do Éder, vou falar do Éder aqui, que é o Teacher Éder, que muita gente conhece, que ele é artista, músico também. Então, hoje eu sou padrinho de casamento do Éder, e quando eu cheguei em Primavera, o primeiro show de rock que eu assisti na vida foi um show da banda Metanol, que é a banda que era o Éder, o André e o do Éder. Eu falei, meu Deus, eu tô assistindo um show de rock. Nunca vi isso lá onde eu morava, não tinha, né? E aí eu tive essa relação. Então, eu era de fã, hoje eu sou padrinho de casamento deles, assim. Então, eu acho muito legal isso, né? São coisas assim que eu acho que Primavera é única nessa parte cultural, assim. Eu me senti muito abraçado e me senti muito à vontade para realizar os meus fazeres artísticos aqui também. A questão do grupo de pertencimento, né? Como a gente precisa, né, dessa identificação, né? Sim. E a adolescência é o período mais hard para isso, né? É verdade. Porque é um período muito legal, mas é um período muito cruel da vida, né? Adolescente... Se a gente sobrevive à adolescência bem, a gente passa um início de vida adulto ali mais tranquilo, né? Mas envolve mudança, envolve muitas questões de identificação e envolve também esses enfrentamentos. A gente não sabe quem a gente é ainda, né? Então, quando a gente pega um adolescente que ele não se situou na escola, ou no grupo de amigos, ou na família, esse adolescente ele se volta mais ainda para dentro, né? Porque com quem que eu me pareço? Parece sempre o peixe fora d'água, né? Eu ouvia isso quando eu vim para Primavera, falavam assim, nossa, você vai estranhar muito, porque Primavera é uma cidade muito reservada, muito sulista, os sulistas não dão abertura. E eu senti totalmente o oposto quando eu cheguei em 2007. Eu tenho amigos desde essa época de 2007, tive oportunidades de trabalho, não tive dificuldade com isso, mas acho que também vem muito dessa coisa de ter pessoas que nos acolhem, né, que nos recebem, né, e acho que a Primavera tem essa coisa mais acolhedora, né, e a cultura é uma coisa que chama atenção na nossa cidade, né, então já que você já entrou aí nessa identificação, quando eu sou de São Paulo, as pessoas acham que Mato Grosso é só onça, pescaria, índio, né, ou agro, né, e uma visão bem errônea às vezes do agro. E Primavera se destaca muito nessa questão cultural, né? A gente tem festivais aí de teatro, a gente tem várias bandas, né? Depois você pode fazer merchan da sua, mas a gente tem várias bandas de origem aqui da cidade mesmo, tem festival de dança, a questão da literatura, né? E você teve dentro da Secretaria de Cultura também, né? Então você veio adolescente, se identificou com a turma, encontrou a sua turma da quebrada ali. Sim. E aí você falou para mim que o teu primeiro trabalho já foi na locadora, que a gente tá velho, isso entrega a idade da gente, né? A gente é do tempo da fita ainda, você trabalhou na locadora e depois foi pro cinema. Como é que você vê essa questão da cultura no estado? Fala um pouquinho, porque às vezes quem está ouvindo a gente não tem nem noção, né? Da proporção que é essa questão cultural aqui. Sim. Esse movimento cultural daqui é muito forte, é muito legal, porque logo quando eu cheguei em Primavera, eu falei, eu tive acesso ao meu primeiro show de rock, assim, né? Que foi aqui, só que ao mesmo tempo que eu tive acesso ao meu primeiro show de rock, foi aqui que eu conheci o Rasqueado, que eu nunca tinha ouvido falar, e o Piqui. Então, ó, quantas coisas diferentes que eu conheci logo quando eu cheguei, né? Na primeira semana eu fiquei sabendo o que era Piqui, o que era lambadão e rasqueado, e o que era um show de rock ao vivo. Você dança lambadão e rasqueado? Eu posso até tentar, mas acho que não vai ser legal, não. Eu prefiro poupar a galera desse espetáculo. Exatamente. Todo. Mas a Mariana e eu, a gente é atrevido. Se estiver tocando, a gente vai dançar, mesmo não sabendo. Sim, dois pra lá, dois pra cá e pronto. Mas aqui sempre teve essa movimentação, e é legal que isso começou organicamente, porque os próprios festivais de rock, eles eram feitos de maneira independente. Hoje tem o apoio do poder público, até na secretaria começou-se um circuito do rock, por exemplo, que é um festival mensal de rock. Primavera do Leste hoje eu nem sei se existe alguma cidade no Brasil que tem uma praça chamada Praça do Rock. Aqui nós temos uma Praça do Rock, é coisa louca, né? Mas isso começou lá de trás com as bandas se organizando para fazer festivais independentes. Então a gente pegava...
Eu lembro que esse primeiro show de rock que eu fui foi lá na cantina da escola, na escola Getúlio Vargas. Então, eles se organizaram, pediram a escola emprestada para fazer um festival de rock, e aí a própria galera, a própria tribo se organizou, e aí tinha festival de rock com 2, 3 bandas na casa de um, na casa de outro, até minha casa sediou festival de rock, meus pais saíram para jantar, eu falei, mãe, vou receber uns amigos aqui em casa. Quando eles chegaram da janta, tava a esquina toda, assim, uma galera toda de preto. Quantos amigos, banda né? tocando, muita gente que eu nem conhecia aparecia lá em casa, então a gente começou a se organizar nesse sentido. E aí tudo isso foi uma construção de bandas começando a surgir. Eu falo, por exemplo, do Éder. Hoje o Éder ele tem assim, vários projetos em atividade e vários projetos pelo qual ele passou. Ele tem uma lista aí de 15, 20 bandas que ele pelo menos esteve ali ajudando a fundar. Então, não afundar, tá, gente? Só. Então, assim, tem uma galera que faz acontecer, e eu falo isso da minha fala, que é dentro da música, dentro do rock, mas assim, eu percebo que isso também aconteceu muito dentro do teatro, aconteceu muito dentro da dança. Então, hoje a gente tem grupos de teatro estruturadíssimos aqui em Primavera, o Grupo Faces é uma referência nacional, que pelo que eu conheço da história deles, eu não conheço a fundo a história, embora eu seja muito amigo de vários integrantes, inclusive do Anderson Lana. O que eu conheço da história deles também foi uma organização que começou ali organicamente e começou também ocupando espaços que não estavam sendo ocupados e hoje são referências. Então hoje Primavera também é uma referência dentro do rock and roll, e eu falo do rock and roll, mas assim, artistas de MPB, do sertanejo, a gente tem espaço para todo mundo e todo mundo produzindo. E tem para todos os gostos mesmo. Eu brinco até daquele encontro do domingo que tem na praça lá, do forrozinho da terceira idade, né? Aquilo ali também é um encontro cultural, né? Então você tem acesso a tudo, para todos os gostos, todas as idades, né? E isso é muito legal porque a gente não vê... Primavera tem crescido, mas tem ficado com uma qualidade de vida que é muito gostoso, né? Que a gente encontra em grandes metrópoles. Eu quero morar em Curitiba, tem muito show, muito acesso à cultura. São Paulo, que consome cultura o tempo todo. Mas não, parece que a gente tem isso também tão acessível aqui, né? E é tão gostoso porque as histórias vão se misturando um com o outro, né? Não, é verdade. Hoje acontecem mesmo, assim, uma interação muito grande. Por exemplo, a gente fez o nosso videoclipe ano passado, e nesse videoclipe contou com a galera dos 3 grupos de teatro, que foi o Grupo Faces Primitivo, Faces Jovem. Então, a gente tem essa questão da união, e a gente sabe que quanto mais unidos a gente tiver, mais força nós teremos, né? É um clichêzão, mas é isso anota mesmo. Essa citação aí que ficou bonito na minha fala. Essa frase emblemática. Exatamente, mas a gente vai se unindo, e até dentro da música mesmo. Hoje nós tocamos a Capitão Trovão, hoje nós tocamos bastante, por exemplo, em eventos de casamento, aniversário, e a gente faz muitas vezes, por exemplo, começa com sertanejo e depois vai pro rock and roll. Então já abraça todo mundo na pista de dança ali, todo mundo sai feliz, a gente é amigo da galera. Esses dias nós fizemos aí um show na boate aí, foi Capitão Trovão e Luiz e John, então sertanejo e rock and roll, abraça aí Luiz e John. Então, assim, a gente tem essa amizade, essa parceria com a galera, e não existe assim e o legal é que a gente vê que não existe uma rivalidade nesse sentido. Então, cada um sabe o seu público que atende, e quando essa galera se mistura é legal também. Sim, muito legal mesmo. Geralmente as pessoas têm, é o que você falou, né? Todo mundo consome cultura de alguma forma, todo mundo ouve música, vê filme, vai no cinema, tem algum streaming que assina, mas as pessoas não têm noção do que é produzir tudo isso e que isso custa, né? É verdade. E aí geralmente tem uma desvalorização do artista, né? Geralmente pai e mãe, se o filho falar que vai ser artista na infância, não, você precisa de uma profissão. Artista não é profissão, né? Só engenheiro, matemático, químico. Você cursou alguma coisa assim mais formal? Seus pais te apoiavam, mas eles queriam que você tivesse um escritório, um diplominha bonitinho na parede assim? Ou você já teve esse apoio de cara, tipo, não, eu posso ir que eu vou me sustentar? Não, na verdade, eu acho que eu sempre tive essa consciência de que eu era um artista medíocre, então eu procurei outras coisas para conseguir me sustentar. Mas tem artistas que são muito bons, que conseguem se sustentar, que não é o meu caso, a minha segunda atividade artística, né? Não, mas fora a brincadeira, na verdade, assim, nunca teve nenhum tipo de resistência dos meus pais, inclusive na época que eu fazia stand-up, né? Que era humor, que inclusive era uma atividade legal, deu uma renda bacana. Nunca teve essa resistência, mas assim, eu acho que os meus pais também, nesse sentido, eles nunca foram testados, no sentido de eu falar, vou largar tudo e vou só escrever, porque eu sempre tive essa vontade de
de ter alguma base antes de buscar o meu fazer artístico. Então, assim, eu me formei em administração, me formei em marketing. Então, tudo isso, quando eu criei a revista, quando eu tinha uma revista chamada Senso em Comum, quando eu participei do stand-up, eu já estava cursando administração. Então, eu acho que nunca teve essa resistência porque eu não me ancorei só nisso. Você tinha uma estrutura ali por trás. Eu tinha uma estrutura ali por trás, mas assim, eu acho maravilhoso quem consegue viver da música. Eu conheço vários artistas hoje que vivem aqui da música e às vezes não diretamente. Então, assim, a pessoa assim sabe falar, olha, talvez eu não consiga me sustentar só fazendo shows, então eu vou me profissionalizar como? Eu vou ter um equipamento de som para atender eventos maiores, eu vou alugar som, eu vou produzir artistas, eu vou gravar música. Então, assim, acaba que dentro do fazer artístico consegue encontrar um mercado de economia criativa para que consiga ter um sustento dentro do fazer artístico. Então é algo assim, hoje, por exemplo, eu vou falar da banda, assim, falando francamente, a banda Capitão Trovão hoje é uma renda legal que nós temos. Todo mundo, assim, sabe que da banda nós temos essa consciência de que hoje a renda da banda, ela se faz necessária, mas não é a nossa principal renda. Então a gente tem, por exemplo, ali, o nosso baterista, ele trabalha ali com agro, o Renan, ele é empresário e advogado, a Mariana é advogada e professora, o Sandro é professor de música, eu trabalho no cinema e nós temos a banda para depois que a gente faz tudo isso. Mas hoje a banda já faz uma parte legal da nossa renda também, que no começo não fazia. Então a gente foi se profissionalizando a banda também. Então, e é legal você falar isso, porque na verdade o artista ele precisa se profissionalizar, né? O que acontece muitas vezes, culturalmente o Brasil ele já não valoriza muito a arte, né? Tudo, desde a artesã que faz alguma coisinha lá, seja um artesanato manual, com tecido, com alguma coisa, é tudo muito desvalorizado, ninguém paga, né? Mas ninguém faz igual também, porque eu sempre falo isso, o artista ele tem uma habilidade, né? É um tipo de inteligência, as pessoas acham que não, tipo, não deu nada certo na vida, tá fazendo tal coisa. Mas da mesma forma que a gente tem habilidade para cálculo, se a gente não tem habilidade para essa questão corporal, uma pessoa que faz teatro, dança, sapateado, é uma habilidade neurológica, né? E a gente pode até desenvolver, mas talvez não fique tão bom, né? A gente desenvolve eu sou totalmente desafinada, nem para cantar no chuveiro. Fazendo aula de música, talvez eu fique, mas eu não vou alcançar um tom bonito, não vai ter aquela coisa toda, né? Qualquer habilidade a gente desenvolve, mas não quer dizer que a gente vai ter um talento. O artista, geralmente, ele tem isso naturalmente. Ele lapida melhor com técnica vocal, ou com escrita, né? E as pessoas não valorizam isso. E, geralmente, o próprio artista não sabe, né, depois administrar isso. Como é que ele vai cobrar por algo que parece que não é um trabalho? Como é que ele vai? Parece que ele está pedindo permissão para existir ali com a arte dele, né? E eu acho que, culturalmente, no Brasil, isso é muito pesado. A gente vê isso de uma forma melhor. Tanto é que o pessoal viaja para fora e quer consumir cultura, né? O museu no Brasil não é visitado, não é valorizado, né? Você acha caro, você vai lá e você não gosta, né? E fora não, fora você paga, vai lá, acha o máximo, volta ao Brasil, e que tipo de cultura você consome, né? Exatamente, e é isso. O próprio artista hoje, eu percebo que até em Primavera existe um movimento de valorização, de autovalorização, e com a chegada da Secretaria de Cultura, na minha percepção, ao que eu vi, teve uma valorização maior, inclusive por conta de credenciamentos, cachês praticados são cachês legais. Sempre pode melhorar, né? Dentro da arte, sempre pode se melhorar, sempre busca se melhorar em questão de cachê, de valorização. Isso é importante, porque a gente vê que hoje tem várias casas em Primavera que recebem músicos, artistas, e que no começo nós, por sermos uma banda mesmo, nós somos 5 integrantes, né? Então, assim, é difícil a gente achar um cachê que seja um cachê que realmente... Fique bom para todo mundo. Que fique bom para todo mundo. No rateio depois. Exatamente. Então, mas a gente hoje consegue ter um cachê legal. E a gente tem a noção, por exemplo, que um dono de bar, por exemplo, um barzinho, uma casa noturna, ele não vai conseguir, por exemplo, pagar o mesmo cachê de uma festa de casamento que nós vamos tocar. Então, são tabelas diferentes. Mas, ainda assim, tem que ter um valor legal para você tocar num lugar, nesse estabelecimento, e hoje a gente é muito valorizado nesse sentido aqui em Primavera. Eu falo pela nossa experiência, estou falando como banda Capitão Trovão, né? Eu não sei como é a realidade dos outros artistas, porque é um assunto que às vezes a gente acaba não conversando, mas eu sei que hoje, pelo menos dentro do rock, a gente tem uma valorização legal aqui dentro da realidade do que é uma banda, porque é diferente você tá com o seu violão tocando em uma pessoa
e você tá em 5. Então, instrumento, assim, todos vocês, até para se locomover em 5. É isso, é muita coisa. A gente fala, por exemplo, há pouco tempo a gente foi tocar num evento, a gente tinha uma outra dupla, uma sertaneja tocando nesse evento, e nós descarregamos todo o nosso equipamento e deixamos num canto para que, assim que eles terminassem, a gente começasse a tocar. A gente falou, gente, é um caminhão de mudança. Então a gente olhou assim, tinha equipamento, é bateria, é 3 amplificadores, caixa de som, guitarra, teclado, baixo, amplificador do baixo, microfone. Então você olha, você está levando para um evento quase R$100.000 de equipamento. É muito investimento. É muito investimento. E sem contar que no evento, quando você vai tocar 2 horas, não é 2 horas de trabalho, você vai lá montada, e depois você tem mais 1 hora desmontando, tem o ensaio que você teve, então tem que ter uma valorização. Então aquela 1 hora que você está tocando, não é só 1 hora, aquilo ali foram horas de ensaio, teve 1 hora de preparo para você montar, para você desmontar, porque a nossa realidade hoje, como músicos do interior, nós não temos uma equipe que monta e desmonta pra gente, né? Nós não somos aí o Barão Vermelho que veio tocar, exatamente. Nós não somos o Jades e Jadson, né? Que tem uma equipe que monta e desmonta. Não, a gente vai tocar num barzinho, a gente tá lá 5 horas da tarde montando o som, para 8 horas da noite a gente poder fazer o show, terminou o show 11 horas da noite, da meia-noite a gente ainda tá tirando equipamento. Então, por isso que é importante que os artistas tenham essa valorização e, assim, a gente tem essa noção mesmo, falam por nós, de que, às vezes, o dono do bar e o contratante privado, eles são tabelas diferentes de preço, mas ainda assim você não pode fazer algo tão simbólico assim, né? E a gente recebe esse reconhecimento das casas hoje, a gente está muito feliz nos lugares que a gente toca hoje. Que bom. Inclusive, abraço para todos que chamam a Capitão Trovão aí. Para contatos daqui a pouco, em breve, verdade, né? Verdade. Muito bom. É gostoso, né? Saber que reconhecimento mesmo. São 7 anos de estrada, mas que foram crescendo. Né? Nisso tudo, vamos falar então sobre o consumo do seu livro. Vamos vender o peixe do seu livro, que aí veio também outra fonte aí. Eu sou assídua, né, de leitura, eu vivo publicando o que eu leio, indico. Legal. Acho que as pessoas leem muito pouco, né? E essa geração pior ainda, né? A gente veio de uma geração talvez que consumia, a gente frequentava a banca, né, para comprar jeepzinho, ler livrinho de carícia, né, que era o livrinho das adolescentes, né, que dava dicas de adolescência. As pessoas hoje não consomem. E a impressão que eu tenho é que quanto mais ansioso, todo mundo só quer ler enunciado, né? Então você quer o TikTok, os vídeos, as coisinhas bem rapidinhas, a informação de uma forma muito rápida. E aí você vem e me aparece com um livro, né? Você escreveu o livro. Como é que surgiu a ideia do livro? E como é que para se as pessoas quiserem, porque é uma produção independente também o seu livro? Sim, esse livro, na verdade, esse primeiro livro, ele foi premiado no edital Estevão de Mendonça, no edital de literatura mato-grossense, e por conta dessa premiação eu consegui fazer a publicação. Talvez se eu não tivesse sido premiado, eu não sei se eu conseguiria ter publicado ainda, porque o mercado editorial é um mercado, assim, que é um investimento muito alto para você fazer publicação, e hoje está mais caro ainda, inclusive, na época que eu publiquei, o que eu gastei para fazer essa tiragem de 2.000 exemplares, hoje eu acho que nem com o dobro eu conseguiria fazer. Então, é importante que quem gosta de escrever acompanhe editais, premiações, isso eu sempre recomendo. E essa parte, assim, da literatura, realmente, o consumo da literatura hoje, ele tem sido cada vez menor, infelizmente, e eu acho também que falta um pouco dessa comunicação, de mostrar que isso que é legal também, que a literatura é uma coisa legal, uma coisa que a cultura pop, por exemplo, está tudo incluído, está tudo ali dentro dessa bacia aí que é a literatura. Então, muitas crianças e jovens não param para pensar que, às vezes, aquele jogo que ela está jogando, por exemplo, ela está jogando The Last of Us, alguém sentou para escrever a história daquele jogo. Então, tentar desvincular um pouco a imagem de que a literatura é algo chato. Pode ser chato, sim, como tudo. Tem música que é chata, pode ser chato para você, tem filme que pode ser chato, tem peça de teatro que pode ser chato para você, mas para as pessoas é legal. Mas, assim, existe uma literatura de entretenimento também, que eu acho que o Brasil, por exemplo, criativamente ia explodir se a gente tivesse um pouco mais de incentivo nesse sentido. Porque a gente tem muitas mentes criativas, ainda mais quando crianças, né, quando jovens. Então eu percebo quando eu fiz esses dias algumas palestras na Escola 13 de Maio, fiz um curso de escrita criativa, e eu percebo que existe uma vontade dessa galera de explodir, mas não sabe como e não sabe se aquilo que ela está produzindo é adequado. Mas aí a pessoa não se liga, por exemplo, que quando ela está ouvindo Maiara e Maraísa cantando E na Hora Que Eu Te Beijei Foi Melhor Do Que Eu Imaginei, isso alguém sentou e escreveu, isso é uma poesia. Então, é poesia também, tipo, Simone e Simaria é poesia, entendeu? Tipo,
por mais que seja contraditório, uma música da Anitta que a galera tá ouvindo, alguém sentou e escreveu aquela música. Vai Pedrinho, alguém sentou e escreveu aquilo. Então, um jogo, tem um grande exemplo de um dos best-sellers aí da década, que foi um livro chamado Jogador Número 1, que é do Ernest Cline, que é um livro que eu gosto muito. E o Ernest Cline escreveu esse livro com referências totais de coisas que ele assistiu, jogos que ele jogou, músicas que ele ouviu, e é um best-seller e virou um filme dirigido pelo Steven Spielberg. Então, assim, a literatura, ela pode ser legal, pode ser divertida, e eu acho que falta um pouco dessa questão do incentivo à produção, não só ao consumo, mas à produção também. Sim. Porque eu acho que as escolas hoje têm um papel legal no incentivo ao consumo. Olha, tem uma lista de autores aqui, mas e na hora de produzir? Eu tive essa sorte, porque no meu terceiro ano eu fui muito desafiado. Tive uma professora de redação e literatura muito boa, que me desafiou muito a produzir, e talvez isso hoje tenha ajudado no meu lado escritor. Mas foi um talento individual dessa professora, que inclusive abraço a Márcia Lorenzon, que hoje é minha sogra. Mas, inclusive... Ela plantou uma sementinha que mal sabia, depois o que ia virar o genro. Mas então foi uma coisa muito da Márcia em si, não da grade. Entendeu? Não era da grade, era da Márcia em si, de incentivar a produção também. Então, isso aflorou em mim um lado escritor. Eu fiquei com vontade de escrever. Lógico, Primavera também me trouxe muitos amigos dentro da cultura que me incentivaram também. O primeiro lançamento de livro que eu fui na vida foi Homem do Coração Azul, do Anderson Lana, que eu sou fã também. E quando eu fui convidado para um lançamento de livro, eu falei, meu Deus, que roupa que eu vou. Nunca nem imaginei que eu pudesse ir num lançamento literário, sabe? Então, é um barato, assim. Primavera tem isso, sabe? Então, Primavera me ajudou nesse sentido também. E é muito legal essa questão do incentivo, porque hoje é uma geração que, eu sempre falo, né, se a criança ela não tem pessoas à volta dela que de alguma forma consome, eu vejo pais às vezes, você tem que ler, mas o pai e a mãe não lê nada, né? E não é ler qualquer, porque isso, tem várias coisas, tem história de quadrinho hoje, livros de história de quadrinho muito interessante. Não é que você precisa ler Machado de Assis, Fernando Pessoa, você pode ler qualquer coisa, né? Ficção, coisinha. A Valentina segue um casal que eu acho o maior barato, assim, eles são bem... Aventuras de Mike, não sei se você já viu esse casal do YouTube? Não, esse eu não conheço, não. É um casal, eles são casados também, mas eles criaram um personagem, então eles fazem videozinho do YouTube, né, para adolescente. Aí um dia eu vi aquele videozinho e falei, meu Deus, filha, o que você está consumindo, né? Porque no YouTube eles são bem infantilizados, assim, fazem algumas brincadeiras, filminho para consumir ali rolando, né? Mas a Valentina me pediu os livros, e aí dessa besteira que eu achava que era uma besteira que eles fazem, eles lançaram 6 livros em sequência, com uma história realmente de personagem, baseado na historinha deles, mas voltado para esse público infantil. E os livros são uma gracinha, né? Então, às vezes, é isso, nossa, o que você está consumindo? Parece uma bobagem, mas pega aquele público em geral, né? Pega a leitura específica que você gosta. Ah, mas eu tenho que ler poesia? Talvez vai passar a vida sem ler um livro de poesia. É verdade. Mas tem gente que só vai consumir poesia, o importante é consumir, né? Aí aqui na cidade eu acho muito legal, eu sempre faço questão de levar a Valentina Gente, nos eventos que tem de apresentação na Secult aqui embaixo, sempre tem amostras de quadro, tava com os banquinhos indígenas esse dia, e eu sempre vou e posto, as pessoas falam, onde fica isso? As pessoas nem sabem que tem essas amostras ali. E parece que não, mas é cultura nossa, é uma origem, é um artista local que apresenta ali. Teve uma amostra ali linda que era sobre umas esculturas de cruz. Qual é a sua cruz? Você chegou a ver isso? Sim. Eu achei de uma sensibilidade enorme aquilo ali. E um monte de gente que eu falei, gente, vocês não foram? Não fomos. Então, às vezes está tão acessível, mas a pessoa nem vê, nem enxerga, né? E não consome. E a leitura é muito isso, né? É verdade. E até artistas primaverenses expondo. Então, isso que eu acho legal. Teve esses dias uma exposição do Didio. O Didio é um ilustrador que fez a capa do livro. Ele fez uma exposição com as ilustrações, com os dioramas. Então, ele faz diorama. Eu descobri o que era um diorama com o Didio. Eu nem sabia o que era um diorama. Então, tem um artista de primavera que expõe em primavera, expõe fora. Ganhador de editais de concursos que expôs aqui. A Alice, esses dias, fez uma exposição de quadros que foi muito legal. Teve uma exposição de vasos também há pouco tempo. Se não me engano, da Graciela. Então, artistas primaverenses expondo e outras coisas de fora que vêm para cá também. Então, é muito legal. É preciso consumir, porque isso é uma forma de apoio, né? É verdade. Tem gente que o artista consegue incentivo, consegue as premiações, que faz tanta diferença na vida de vocês, né? Porque precisa administrar dinheiro. Ninguém paga a conta com um abraço, né? É verdade. Musiquinha é muito legal, mas a gente precisa ter uma vida por trás. Exatamente. A economia gira, né? A roda tem que girar. Um diorama, olha só, Didio, me perdoe se eu não explicar certo, tá? O diorama, ele
ela é como se fosse uma maquete, só que ela é uma maquete que ela expõe um momento específico. Então, ela tem uma maquete, uma peça, que é uma réplica de uma oficina num determinado momento. Então, é como se fosse uma maquete mais aprimorada, algo assim. É assim como eu explico o diorama, tá? Pessoas especialistas em diorama, desculpem se eu não uso os termos técnicos. O Didio aqui para ele vir falar sobre o trabalho dele. Verdade. Mas eu acho que eu expliquei bem o que é um diorama. Deu para as pessoas entenderem, mais ou menos. Verdade. Então, e isso é muito legal, porque isso é divulgar cultura, né? São coisas que você pode absorver. E é muito legal. E essas pequenas coisas, elas fazem muito parte do nosso crescimento, porque, por exemplo, onde nós morávamos, eu falo com os meus pais, não tinha tanto acesso quanto tem hoje em Primavera. Eu acredito que Primavera, naquela época também, nos anos 90, não tinha esse mesmo acesso. E meus pais, eles nunca foram, assim, nesse sentido de pessoas, assim, que, vamos fazer um clube de literatura, vamos discutir um livro, aquela coisa de colocar um monóculo e ficar na frente da lareira, né? E meus pais, não, eles eram pessoas, assim, super comuns, mas que sempre me deram acesso. Por exemplo, meu pai sempre que ia viajar a trabalho, às vezes ele ia para Campo Grande, ele chegava e trazia um disco de vinil para minha mãe. Era um disco do Roberto Carlos, era um disco do Zezé de Camargo e Luciano, era um disco do Leandro Leonardo, e eles nunca me excluíram disso. Então chegava com disco, eu gostava de colocar o fone de ouvido e ficar ouvindo esse disco de vinil quando eu era criança. Meu maior prazer na vida era quando eu ia para casa do meu tio, que ele tinha aqui na aparelho de CDs, o tio Zé, que ele tinha uma aparelho que era 5 CDs. Eu colocava os 5 CDs e passava a tarde inteira ouvindo. Então, meus pais era um luxo esse aparelho, né? Ele fazia o rodízio do CD, exatamente, assim, né? Para quem não sabe o que é CD, né? É um Spotify físico da época. Mas ele fazia um rodízio de discos mesmo. Então, a gente tinha horas de música para escutar sem precisar ir lá colocar. Exatamente, era maravilhoso. Era um luxo. E você colocava no modo aleatório. Então, você colocava, sei lá, um disco da banda Dominó, um CD da banda Dominó, você colocava um CD ali do Ataíde Alexandre, e aí você conseguia ouvir no modo aleatório, que não era o máximo, né? Então, e meus pais sempre incentivavam, assim, vamos fazer um cadastro na biblioteca, e eu ia lá e passava a tarde inteira lá, então, e eram coisas assim, não era ir no museu e numa exposição, eram coisas do dia a dia, mas consumia, exatamente. A gente assistia, por exemplo, ficava domingo à noite, assistia Sai de Baixo, e no outro dia, na hora do almoço, a gente ficava discutindo sobre o que aconteceu, o que o Caco Antibes falou para Bagda. Então, são coisas do dia a dia, a gente não está falando de uma ida ao museu, a gente está falando do cotidiano. Então, essa ida que você faz, por exemplo, de levar ela para ir, com certeza ela vai lembrar disso aí mais para frente, isso aí vai definir muita coisa, assim. E são coisinhas que a gente já percebe a diferença, porque a criança, ela passa naturalmente a gostar de consumir algumas coisas, né? Porque é natural, faz parte ali do cotidiano. Gosta do TikTok? Gosta, mas também gosta. Se eu for fazer uma viagem, eu sempre procuro fazer alguma coisa, fui em Santos, levei ela no Museu do Café, que é uma coisa super legal de conhecer. Porque você pode aproveitar esses momentos. Tem muita coisa legal para consumir. Na nossa cidade, isso é muito fácil de consumir. A Biblioteca Modelo lá em cima ficou um espaço fantástico, né? Então, se para criança, você vai lá 1 hora, a criança senta, pega um livrinho, folheia, consome um gibizinho, nem que seja. Mas é uma forma de você introduzir uma cultura muito leve. E que as pessoas vivem reclamando, né? Precisa sair da tela, geração vai ficar retardada, vai ficar com o olho junto. Mas os adultos fazem isso sem perceber. É verdade. Né? Então, se você desliga a tela e você se promove e no cinema, e na Praça do Rock. Na Praça do Rock, quantas famílias vão com criança? É verdade. Né? É um ambiente tão seguro, tão gostoso. E que não é uma coisa, não é rock and roll, sexo, droga, como as pessoas pensam que está ligado ao rock, né? É muito tranquilo, é uma forma de consumir coisa boa e de incentivar, né? E que se não for para virar um artista, mas que seja para virar uma pessoa realmente que tenha conteúdo, porque isso facilita tanto também, né? Você se situar, ajuda a gente ter mais, eu falo que a cultura, ou de qualquer forma, ela traz leveza para a vida da gente, né? A vida da gente tem trilha sonora, né? Tô triste, eu ouço tal coisa, tô feliz, eu ouço tal coisa, tal música me remete a uma lembrança, não gosto de ouvir tal música é um momento difícil da minha vida. Nossa vida tem trilha sonora, é verdade. Né? E as pessoas não dão conta de assimilar isso muitas vezes, da importância da cultura na vida da gente, né? Muito chato uma vida sem cultura, é densa, né? É pesada. Mas né? é verdade. Muito é bem ruim. isso. E falando em relação até ao TikTok, crianças e adolescentes, saibam que o seu TikToker favorito tem roteirista. Então escrevam. Então a pessoa que vai fazer um TikTok, esses canais bombados, tem uma equipe por trás, é tudo preparado. Mesmo que seja independente,
o TikToker que tá lá, ele tirou um tempinho antes, ele não pegou o telefone e já foi gravar, ele escreveu um roteiro, então escrevam. O humorista escreve as piadas, né? Não é uma coisa, o que eu vou subir, vou contar que piada. Ele tem uma coisa preparada na cabeça dele, né? Uma crítica ali atrás daquilo, né? É isso. Então, hoje, a gente fala mesmo do TikTok, e o barato é que no TikTok tem muita coisa legal. Tem muita coisa massa lá dentro do TikTok. Tem muita coisa que não presta? Tem, mas tem muita coisa que não presta na TV, tem muita coisa que não presta no YouTube. Você escolhe o que você vai consumir, né? Exatamente, na literatura tem muita coisa que não presta. Então no TikTok também tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa legal. Veja uns conteúdos, inclusive conteúdo de ciência e história. Tem muito conteúdo massa lá. Então, assim, é possível fazer sucesso utilizando essas novas mídias, desde que se prepare para isso. E tenha noção de que pode acontecer de você ficar famoso por sorte? Pode, mas geralmente existe um trabalho por trás disso. Existe um roteiro ali, existe um trabalho, um preparo, existe uma pesquisa. Dedicação, estudo. Exatamente. Então, assim, tudo isso hoje faz parte. Não adianta demonizar uma única mídia. Vou demonizar o TikTok. Se cair o TikTok, amanhã já sai outro. Já sai outra de outro país. Dessa era agora. Então é isso, as pessoas demonizavam, por exemplo, antes do TikTok era o quê? Era o YouTube. Antes do YouTube era o quê? Era os blogs e os sites. Então, as coisas vão se modificando e a gente tem que tentar extrair o melhor de cada coisa e tentar usar isso como uma ferramenta, né? O TikTok hoje é uma ferramenta, inclusive, de conteúdos legais. Eu vejo muito conteúdo de história no TikTok que eu acho muito legal. Eu falo, caraca, eu não sabia disso aqui. Legal. Bom, como é que chama o seu livro mesmo? Faz seu merchan aí. O meu livro se chama 50 Tons de Cinza. Foi um best-seller, muito vendido. Pessoas, Abóboras e Coisas. Não foi tão vendido quanto 50 Tons de Cinza, mas quem sabe um dia, né? Mas ele é um livro de contos e crônicas, inspirado em algumas situações que aconteceram, em algumas situações também que não aconteceram. Então tem muita coisa ali que eu vivi, tem muita coisa que eu não vivi, que foi criada, mas é um compilado de várias coisas que eu fui escrevendo no decorrer da vida. Então, é um livro que tem muito de mim e é um livro que eu gosto bastante. Um livro bem humorado, as crônicas são muito legais, vale muito a pena consumir. Tem um outro livro vindo a caminho? Tem um livro agora chamado Os Arquivos da Sala Secreta, que ele também são contos e crônicas, só que ela é um pouco mais tragicômico, ela é um pouco mais sombrio. Ele vai numa pegada de autores que eu gosto bastante, que é Neil Gaiman, Stephen King, então tem uma pegada um pouco mais sombria, João Baldo Ribeiro, então uma coisa um pouquinho mais densa ali do que o Pessoas, Abóboras e Coisas, menos descontraída, mas ainda assim tem uma coisa de humor ali, eu trato ele como uma tragicomédia. Um humor ácido ali. Isso. Muito bem. Vai ficar o convite para você vir então, quando você escrever, ficar pronto esse livro, espero que tenha muito sucesso no lançamento, você vir falar um pouco mais. Assunto não nos falta, né, Thiago? Se as pessoas quiserem te contratar a banda ou comprar, adquirir seu livro, pode ir no cinema que te encontra lá, mas existe algum canal oficial dessa banda que as pessoas possam? Tem. Vixe, eu sou muito acessível, é muito fácil me achar no cinema, nos corredores do mercado, farmácias, praças, estou sempre aí, né? Então, a banda Capitão Trovão, hoje a gente atende num formato aí de... A gente brinca que a gente gosta de fazer um rock and roll que não é um rock só pro roqueiro. Então a gente gosta de fazer um rock que é para todo mundo curtir e com isso a gente acaba trazendo a galera para dentro do rock. Então a gente faz flashback, pop, nacional, internacional, a gente faz umas brincadeiras, a gente faz tipo Baitaca versão rock, Raça Negra versão rock, a gente brinca bastante, a gente tem um show bem descontraído. E a banda Capitão Trovão, a gente está lá no Instagram, @banda Capitão Trovão, lá tem o contato, quem quiser conhecer nosso trabalho, quem quiser contratar, fique à vontade, nos leve que a gente vai. Então a banda hoje nós atendemos no formato, nós somos em 5, no caso, que é a Mariana, que é a minha noiva, ela é tecladista, guitarrista, ela faz alguns vocais também, eu sou vocalista, Sandro na guitarra, Renan no baixo, Ivan na batera, sou fã de todo mundo da banda lá, aprendo muito com cada um dos 4 da banda, e é legal que eu tenho essa oportunidade de trabalhar com pessoas que eu sou fã, então eu gosto muito de cada um que tá lá, e essa é a banda Capitão Trovão. E quanto à questão do literária também, esse ano vou lançar o meu novo livro. Ano que vem eu estou preparando um novo curso de escrita criativa, que é para iniciantes. Esse ano foi lançado um livro chamado Vários Mundos no Papel, no qual foi uma oficina de 1 semana, e depois dessa oficina, os alunos do curso construíram um livro, cada um com um conto e uma crônica, foi lançado esse ano, então está um trabalho bem legal que eu pretendo repetir.
ano que vem, porém vai ser uma publicação em e-book, não vai ser mais físico, porque realmente é muito caro hoje publicar em papel, mas o e-book está garantido e esse curso, quando sair, vai estar lá nas minhas redes sociais, @Thiago Strass, S-T-R-A-S-S, porque meu sobrenome é Strasburger, então Thiago Strass está lá nas redes, e quem quiser comprar o livro também pode me procurar lá, que inclusive vou entregar Mas em entrega mãos. pessoalmente, né? Exatamente. Você vai ter o desprazer de me conhecer pessoalmente. Conhecer esse humor, né, Né? todo. Foi um prazer te receber, o PVA está de portas abertas para você voltar. Se quiser voltar depois com a noiva para a gente conhecer, fofocar o outro lado desse Thiago aí, né? Vamos falar um pouco de casal, o casal que trabalha junto, que toca junto. Mas sucesso na banda, sucesso como escritor, sucesso para continuar incentivando esse povo a consumir cultura. E tomara que você possa voltar aqui para contar outras histórias positivas, né? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, me senti muito à vontade aqui. Nem foi tão desesperador não, né? Não ficou nervoso, não doeu nada. Foi super tranquilo, minha assessoria tá super confortável ali nas poltronas ali. Não mandou cortar nada, né? Camarim ali, tudo. Obrigado, agradeço toda a equipe aí também envolvida. Muito bom. Tomara que valeu realmente... Garcia, valeu Carol, obrigado Juliana, valeu pelo convite. Foi uma honra estar aqui batendo esse papo, e pode chamar de novo que eu venho também, adorei estar aqui, viu? Bater papo é muito bom, né? Verdade. Ainda mais sobre aquilo que a gente gosta, né? Verdade. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Se você gostou, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Thiago. Esse conteúdo você pode ter acesso a ele, só se inscrever no nosso canal, aqui no link na bio. Você pode também participar, mandando suas dúvidas ou indicação de outros convidados que você queira receber aqui. Basta então entrar na bio e clicar para entrar ou no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp. Será um prazer também poder ter todos vocês participando. Até o próximo episódio.